Estou em desenho, sempre em desenho, pessoal. E agora aqui embaixo vai estar o diálogo com o programa, igual o CAD. Ele sempre vai estar me perguntando o que eu estou fazendo, né? O que eu tenho que fazer para seguir o comando. Aqui ele está dizendo converter para a escala o primeiro ponto. No caso, eu medi bem aqui, que era 15 dentro do CAD. Aí aqui eu vou falar o primeiro ponto, e agora ele está me pedindo o segundo ponto. Converter para a escala segundo ponto. E eu coloco aqui o segundo ponto. Agora ele está me pedindo converter para a escala barra, né, que é o comando que eu estou mexendo, e está me perguntando a distância. Aí, lá no CAD, eu medi que era ponto 15, a 15 centímetros. Eu vou colocar então 15. 15 e dou um enter, um espaço, mesma função. E já converteu, que agora a gente vai tirar no DI aqui, tirar uma medida, vai confirmar, ó, aqui na barrazinha, medir, o DY já está 15, já está em centímetros. Beleza, isso mesmo que eu quero. Outro comando muito importante, logo depois que importamos o projeto, é o ponto de origem. O ponto de origem ele é crucial, principalmente para quando tem uma residência mais de um pavimento. Eu preciso manter alinhado os pavimentos. Por exemplo, aqui é a entrada, digamos, né? Eu preciso que as plantas estejam perfeitamente alinhadas, para que um pilar venha subir na mesma posição que tem que estar, né, no pavimento acima. Senão, pode ocorrer de ficar a planta assim, bem longe, então já vai complicar. E se você não prestar atenção nisso no início, ele é um pouco chatinho de arrumar depois. Então, depois de converter a escala, próximo comando, posicionar na origem. No caso, meu atalho é PO, posicionar a origem. Vou escolher aqui um ponto específico que tenha, né, nas duas plantas. No meu caso, eu vou só ilustrar aqui, porque no meu caso ele não tem outro pavimento, para eu poder colocar na mesma posição. Então eu vou colocar aqui no cantinho, eu vou colocar aqui no centro do muro. No centro do muro. Coloquei, olha aqui, o ponto 00. Ficou já marcado aqui. Para quando eu vou usar isso aqui? Além desse alinhamento entre pavimentos, isso aqui vai me servir como um ponto de referência para eu fazer minha alocação de obra. Ou seja, meu primeiro pilar para cá, aí ele vai tirar a distância. O primeiro pilar está a 5 metros, 3 metros do ponto de origem. Aí vai começar a cota, entendeu? 5 metros, o próximo pilar está a tantos metros. E assim por diante. Sempre vai ser assim. O meu ponto de origem ele vai indicar o meu eixo 00. 0x, 0y, no caso. Tá. Então, iniciou aqui. Já feito isso na aba desenho aqui, o converter a escala e posicionar a origem, nós podemos já ir para o croquis. No croquis nós podemos fazer o nosso lançamento, finalmente chegamos no lançamento, a parte mais bacana. Tá, o lançamento, aqui no Ambev, só a interface aqui explicando um pouquinho, eu sempre vou usar no meu lançamento a minha aba aqui, lançamento. Aqui na minha aba lançamento vai estar todos os elementos que eu preciso lançar, todas as funções, por exemplo. A função lançar fundação sempre vai estar no grupo de fundação. Se eu quero fazer algum pilar, lançar um pilar, então mexer em algum comando de pilar, eu vou no quadrante aqui pilares. Na viga a mesma coisa. Eu sei que eu quero mexer com uma laje, eu já vou aqui nesse quadrante laje, entendeu? Escada e assim por diante. Vamos iniciar com os pilares. Posso vir aqui no comando aqui em cima, pilar. Vou escolher aqui a minha seção do pilar. 13 por 45, 13 por 30, 13 por 35, 12. Deixa eu ver aqui qual é a marcação que está aqui. Tá 12. Pode? Ó, poder pode, só não deve muito. Mas como esse caso é uma residência baixa, uma residência só de pavimento, não tem segundo andar, não tem tanto mistério, tanto carregamento, não tem tantos vãos, a gente pode aplicar essa situação. A norma fala que o mínimo é 14. 14, né? O mínimo, contudo, pode-se colocar com 12, desde que seja comprovado que vai estar dentro do desempenho necessário, tá? Aí vai a cargo do engenheiro, da pessoa que está fazendo estrutural, decidir se vai fazer ou não, se vai dar para fazer nessa medida. Então, tá, aqui está o meu pilar. Aqui no nome sempre vai estar numerado o meu pilar, sempre vai ser P alguma coisa, o pilar, né, o P de pilar, e a numeração, se é o meu primeiro pilar ou se é o P1. Ele vai estar em um ambiente externo, interno ou em contato com o subsolo, configura aqui, ele vai ser vertical, e também tem a opção inclinada, né, mas não tanto, vamos mexer só no vertical até então. Aqui no tipo, no meu caso, nesse momento vai ser retangular, ele vai ser 12. Outra coisa, a norma fala aqui o seguinte, que a área mínima para o pilar tem que ser 360 centímetros quadrados. Ou seja, se eu estou escolhendo um pilar com a seção B de 12, eu vou ter que ter, olha, 12 por 35 passa de 360, então já tá bacana. Bora ver que 12 por 30... 12 por 360, certinho. Então, minha área mínima, meu pilar, que é 360, exigido por norma, dá para colocar um pilar de 12 por 30 a priori, no pré-dimensionamento. Né? No decorrer do projeto, nós vamos verificando a necessidade, conseguindo operações. Tá? 12 por 30. O ângulo dele vai ser esse aqui, não vai ter elevação, e ok. Agora eu estou no ponto de posicionar meu pilar aqui. Vou posicionar aqui nessa
que eu posso rotacionar se eu quero ir na vertical ou na horizontal. Nesse caso, eu vou seguir a marcação aqui do arquiteto. Aqui embaixo ele me pergunta se ele quer deslocar, se eu quero deslocar meu pilar. O pilar traz o deslocamento. No caso, eu não quero deslocar, porque ele pergunta isso. No caso, esse 1,5 cm é a possibilidade de ter o recuo do pilar para receber o recuo, certo? Então, eu vou colocar alinhado mesmo com a parede, vou colocar aqui 0. Se eu der Enter, ele vai recuar 1,5 cm. Vou colocar 0, dou Enter. Ele está nesse interno, tá? Essa marcaçãozinha azul aqui no desenho. Tá? Então, tá aqui meu primeiro pilar lançado. E assim eu vou para o segundo pilar, indo atrás de pilar e P, tá? Por isso que eu não fico lá em cima na água. Então, vamos lançar aqui o nosso segundo pilar. Só um minuto. Segundo pilar, dou Enter. Como eu já estou dentro do comando, só dou Enter para poder continuar o comando. Ele está tentando posicionar pilar, não está exatamente desse jeito. E o Enter sai do comando, eu preciso no Enter, sair e entrei de novo no comando. Já foi aqui, esse da ponta. Esse pilar. E esse pilar. Vamos vir aqui. Em outro vídeo eu vou ensinar a fazer como escolher a posição correta do pilar. Aonde eu vou lançar meu pilar? É uma dúvida muito comum quando a gente está iniciando. De qual é o melhor local, qual é a melhor posição para lançar meu pilar. Bem, tem outro. Mas vamos por parte. Pode avisar se foi lançado todo, já está faltando outro. Aqui, faltando outro. Opa, só quando eu apagar aqui, no caso, a atalho de apagar é o livro. Aqui, no meu caso, ele não está pegando exatamente aqui essa linha como referência. Nossa, gente, por quê? Aqui embaixo tem a maneira que a gente pode ter o ponto de precisão dos elementos. Aqui, quando ele é um centro, quando é um centro de um círculo, quando ele é um ponto médio de duas extremidades, né? Ponto no meio. E nesse outro aqui é a extremidade, quando eu quero pegar a extremidade de uma linha. Aqui é um ponto no elemento, uma captura num elemento qualquer. Aqui, quando ele é perpendicular, quando eu quero pegar um elemento que está perpendicular à linha que eu quero. Ponto intermediário. Aqui, vamos usar aqui em uma situação. É um ponto quadrante, quando eu seleciono um ponto local e eu falo assim, eu quero que desça X, eu quero que desça no eixo X tanto e no eixo Y tanto. Aí ele vai enquadrar certinho. Tá? Que é o ponto de interseção. E esse último aqui, o ponto relativo. No caso, o que a gente mais utiliza é esse aqui, é o encontro de duas linhas, né, a interseção, o perpendicular, extremidade também, e praticamente esses três. E o círculo, quando é um pilar circular e tudo mais, eu utilizo bastante isso. Tá? F8, tá? No F8 eu consigo deixar o ortogonal ligado no AuCAD. Então, revisando, foi lançado, foi lançado, foi lançado, foi lançado. Nesse caso aqui, eu não vou definir exatamente aonde vai ser os pontos dos pilares, onde vai ficar. O arquitetônico, ele já veio marcado os pilares. Pode vir, às vezes pode não vir, vai depender muito aí de situação para situação. Nesse momento, eu estou só ensinando a lançar já. Outro momento, eu ensino a escolher o local ideal e tudo mais para você executar. Nesse caso aqui, é o lançamento a priori, tá? Não significa que eu não vou mudar aqui jamais o lançamento inicial, não. Conforme o meu lançamento, conforme o meu processamento, conforme minha análise, eu vou verificar como ele está se comportando a estrutura e posso fazer uma tomada de decisão. Ou retirar, ou acrescentar, ou afastar, pular. Agora eu vou fazer o lançamento das vigas. Bom, aqui é no quadrante de vigas, vou selecionar minha viga. Vou aqui escolher a dimensão que eu quero, em BW, a espessura, em H, a altura. Aqui tem um desenho genérico ao lado que nós podemos entender melhor. BW, espessura e H, a altura. Nesse caso, como meus pilares foram de 12, eu vou escolher aqui que o BW dela seja de 12 também. É muito bacana que fique sempre casando isso, sempre que possível, né? Nem sempre vai dar exatamente. Para não ter dente, nesse caso aqui vou testar. Meu pré-dimensionamento ainda não está o resultado final. Vou colocar 12 por 30, 12 por 35 na verdade. E já dei o OK lá embaixo, vou pegar a extremidade do meu pilar. Aqui, olha, nesses pontos abaixo, está selecionado agora o de extremidade. Aqui, ó, vou testar, a extremidade pegou. Muito importante sempre pegar no ponto exato para não ter nenhum elemento torto, porque
porque se ficar torto vai ter problema lá na frente. Então, olha, aqui casou certinho, pegou na extremidade aqui desse pilar, nesse pontinho aqui, dou ok. Dei 2 pontos, né? O clique no início, no fim da viga, e agora o meu terceiro clique vai ser indicando qual vai ser a minha direção da viga. No caso, como eu dei os cliques na extremidade externa do pilar, agora eu vou dar o terceiro clique direcionando para dentro, né, da residência, para poder o programa entender que é para dentro que vem a viga. Então, eu vou dar o terceiro clique, ó. Então, a viga veio como eu queria. Tá aqui certinho, pegando as 2 extremidades do pilar. Então, no primeiro lançamento de viga, o segundo a mesma coisa, vai se manter ali registrado a dimensão que você colocou na primeira, dou ok, pego aqui a extremidade desse pilar, venho até o de baixo, aqui olha, não está casando exatamente. Aí o que eu posso fazer? Vou dar uma melhorada aqui, para ver o que dá para fazer. Peguei uma linha para ter como referência, aqui, ó. Ele está um pouquinho para fora. Bora colocar ele para dentro. Passei com uma outra linha cruzando, o que eu posso fazer? Existe um comando chamado posicionar o pilar, que ele vai estar bem aqui, ó. Fixar a seção na verdade, aqui é só de viga. Tem a mesma função para a viga também, só que no momento nós vamos usar o pilar. Esse bem aqui. Fixar a seção do pilar. Aí você pode colocar o atalho como você quer aí. Vou colocar aqui selecionando, possivelmente vocês não vão ter cadastrado o atalho. Aí porque ele me pergunta, qual é o pilar? Eu selecionei já. Aí eu falei, é esse pilar. Aí ele vai me perguntar qual é o vértice do pilar que eu quero fixar. Aí eu vou falar aqui, eu quero esse ponto aqui, esse cruzamento. E aí ele vai me perguntar novamente aonde eu quero fixar esse meu vértice. Eu vou colocar aqui no cruzamento da linha que eu fiz. Olha, como está esse comando aqui, extremidade, ele não está pegando, olha, a interseção de 2 linhas que eu criei. Aí eu vou mudar com o meu ponto de precisão aqui para interseção e agora ele vai me dar o x. E eu clico lá e ele já alterou. Como tem uma duplicaçãozinha, porque o de baixo é o modelo, o meu estrutural, tá aqui, ó, selecionado amarelinha a bola, e esse aqui, o interno, é a linha do arquitetônico. Aí agora eu venho com o comando vigas, o meu atalho para vigas é V, mas pode vir aqui em cima também, selecionar vigas, vou dar um Enter, vou manter a mesma dimensão e vou fazer aqui o lançamento. A extremidade aqui do pilar, vou descer. Agora veio certinho e vou clicar para ele tomar a direção para dentro da residência, esse lado aqui, ó. Meu terceiro clique. Ele direcionou para dentro, certo? Posso clicar, ou seja, então, na extremidade externa e clicar para dentro, aí a minha viga vai ficar assim. Se eu clicar no meio do pilar, eu posso também dar o terceiro clique no eixo da viga, né? No centro da viga, e ele vai entender que não é para ir nem para frente nem para trás, ele vai ficar naquele lugar no centro. Agora, vamos fazer uma dobra para cá, até esse pilar, pegando essa extremidade, até esse pilar. Cliquei para cá, agora vou jogar para lá, porque eu quero que a minha viga vá para aquele lado. Pronto. Vamos subir aqui. E repete o mesmo comando. Dando o primeiro clique numa extremidade, na outra extremidade do pilar, até onde vai, e o terceiro clique indicando para onde eu quero a minha viga. Se eu continuar aqui, ó, eu não dei ESC, né? Eu não dei Enter para sair do comando. Se eu continuar aqui, ele vai ficar na mesma referência que eu dei. Ou seja, eu sempre digo que vida dúvida, dar o ESC, entrar, sair, tipo, Enter, para sair e voltar ao comando. Certo? Está selecionado aqui, então eu vou dar um Enter para sair, outro Enter para voltar. Ele não está me dando a caixa fora do comando agora. Agora ele está me dando a extremidade, o centro, aqui, ó, certinho nesse centro, vou para dentro. Se eu vir assim, ele vai ficar meio errado. Então, como eu disse, sempre dá o ESC para sair do comando e entrar novamente. ESC ou Enter ou espaço, mesma coisa. Tá? Vou tirar para cima. Vamos fechar esses 2 pontos bem aqui, esses 2 pilares. Fechamos já essas partes, descendo. Outra coisa também, se eu não quiser pegar, não estou conseguindo pegar exatamente, tem outro jeito de fazer aqui. Por exemplo, ou eu posso passar a viga e aqui ele vai perguntar, o nó adicionado não se apoia em nenhuma barra do pavimento. Confirma a posição do nó, aí eu vou confirmar. Ele está me falando que não está apoiado em nada. Vou falar, ok, eu sei que não está apoiado em nada, vou dar o sim e vou direcionar para dentro. Aí agora eu apago o excesso. Apaguei o excesso, pronto, limpou. Outra maneira de se fazer também, se não quiser ficar mudando aqui embaixo, só selecionar o comando viga. Eu posso iniciar, tem sempre iniciar no comando aqui de decisão, extremidade.
E aqui, olha, para chegar aqui, eu posso pegar o comando perpendicular. Perpendicular, aí ele vai pegar certinho a linha que está perpendicular aonde eu estou indo, né? Estou na vertical, então vai pegar a horizontal e vou clicar para dentro. Fechou? Bom, então existem várias maneiras de fazer uma precisão no lançamento. Aí eu vou, conforme aqui vem as possibilidades, vou utilizando aqui o mais diversificado possível para vocês entenderem e conforme a necessidade vir surgindo, vocês poderem aplicar aí diversas possibilidades, não ficar preso só em lançamento. Agora eu tenho que mudar, porque eu tenho perpendicular. Eu não vou lançar com perpendicular. Eu vou iniciar com a interseção, que no caso eu quero pegar o cantinho do pilar. Interseção encontro de duas vigas. Como eu quero pegar o canto do pilar, eu inicio com interseção. Poderia ser também com extremidade, mas eu gosto mais de interseção, que é mais comum, então sempre deixo ele ativado. Vou até o final aqui, dou um ESC para sair do comando e vou para cima agora. Tem um pedacinho, divido para cá, vamos seguir o igual depois. Aqui, olha, vou deixar passar para dentro e pronto. Continuando, o vídeo entrou aqui, ó, vou pegar a extremidade do pilar, vou vir descer, né? Eu quero que eu desça, vou apagar o excesso. Vamos vigas. Vou usar certinho aqui. Pronto, eu acho que todo o lançamento de vigas já foi, ó. Deixa eu ver aqui no 3D como é que tá pra vocês verem. Aqui tá só aparecendo a viga no momento. Por quê? Porque eu não copiei esses pilares para a minha fundação. Ele está só no nível em um nível. Ele só vai aparecer aqui os pilares quando eu copiar eles para outro nível. No caso, como eles estão só no nível assim, vai aparecer só a viga e o pilar não aparece. Quando eu espelhar ou copiar eles para outro nível, aí vai aparecer a ligação dele de um nível para outro nível, um pavimento para outro pavimento, ou seja. Tá? Então aqui em croquis, eu posso fazer o seguinte, selecionar todos os pilares e copiar para um vaga, só CP, no meu caso. Aí, como só tem um outro pavimento cadastrado, que é a fundação, ele vai me perguntar se é a fundação mesmo. Como eu já estou no pavimento, o que sobra é a fundação. Então, ele pergunta se é a fundação, eu dou ok no caso. Só que agora eu vou mostrar aqui onde está aqui pelo ícone. Aqui no ícone, ele vai estar bem aqui, ó. Aqui, esse bem aqui. É um quadrado em cima e um embaixo e uma setinha assim, tipo, espelhando, lançando, copiando os pilares para o pavimento. É esse pilar que eu vou utilizar. Ou seja, eu copio todos, clico em copiar os pilares. No caso, selecionei tudo, selecionei viga, selecionei pilar. Só que como eu vou ativar aqui o comando que é de pilar, o programa automaticamente vai entender que é para copiar só pilar. Como eu ativei o comando pilar, ele vai copiar só pilar, ele não vai fazer nada com as vigas, ele vai desconsiderar, certo? Como só tem fundação, é para a fundação mesmo, dou ok e pronto. Agora sim ele espelhou para lá. Aí a gente pode dar uma olhada aqui no 3D, eu atualizei o 3D e ficou assim. Essas vigas onde eu estava lançando era no pavimento não, mas como se fosse vigas de travamento, né? Então ficou aqui em cima. Viga de cintamento, não sei como se chama por aí. Tá, agora eu vou fazer a mesma coisa com as vigas, para elas se tornarem vigas baldrame. Seleciono tudo novamente, como eu vou selecionar o ícone que é de vigas, os pilares vão ser desconsiderados no programa. Então, é o mesmo ícone, a mesma semelhança do ícone, tá? Só que está no quadrante de vigas, aqui, ó. Esse aqui, copiar vigas para o pavimento. Seleciono aqui, vai me perguntar se é para fundação, sim, só tem esse pavimento, dou ok, e agora vamos lá no 3D e atualizar o 3D e pronto, apareceu já aqui.